Dentro do visto da radiação de dipolo elétrico, a gente parte agora para uma outra contribuição que vai existir e vai ser relevante quando o dipolo elétrico for inexistente, que é a radiação de dipolo elétrico. Em seguida, a gente faz uma comparação entre essas duas contribuições para mostrar que a dipolo elétrico largamente predomina quando existir. Então, como um protótipo de sistema que irradia na forma de um dipolo magnético, a gente pensa numa espira aqui colocada no plano XY e uma corrente percorrendo essa espira dependente do tempo na forma de um I0 cosseno de ômega t. Isso dá origem a um momento de dipolo magnético dependente do tempo. Se a espira tem um raio B, isso é área πB2 vezes a corrente apontando na direção do eixo Z. Qual que é o procedimento agora? Calcular os potenciais retardados, né? E aí eu tenho para o potencial vetor μ0 sobre 4π, a integral da corrente avaliada no tempo retardado sobre módulo de R menos R' integrado ao longo do circuito. Notem que isso aqui é aquela versão de potencial vetor quando eu tenho a corrente num fio, né? numa dimensão. Isso é um JD tal, e o JD tal dá lugar a um IDL, né? E aí, para avaliar o potencial retardado, eu avalio isso no tempo retardado. Então é o IDL, né? DL' dividido por R menos R'. Então, qual que é o procedimento agora? Eu deveria introduzir aqui as expansões que eu fiz para módulo de R menos R' e 1 sobre módulo de R menos R' como antes, e reter apenas os termos mais importantes, né? Então, eu vou lembrar qual que é o momento magnético derivado disso, e aí a gente vai supor essas expansões e calcular qual que é o potencial vetor que de fato a gente tem. Então, fazendo essas aproximações para módulo de R menos R' como antes, né, eu vou ter como termo predominante aqui o menos μ0 m0 ômega sobre 4πc seno de θ sobre R seno de 1 ômega t menos R sobre C na direção φ. Isso aqui vai ser o resultado desse integral com as expansões aproximadas, válido para a chamada zona de radiação. Ou seja, eu retive aqui apenas os termos que caem mais lentamente, que é esse termo que cai com 1 sobre R. Esse é o A. Como eu tenho uma densidade nula no fio, eu tenho cargas positivas e negativas, eu tenho um potencial V igual a zero. E aí os campos de radiação vão ser dados por um E, que é menos dA dt, e um B, que é o rotacional de A. E com isso eu posso calcular o vetor de point, com ele novamente o meu dp de ômega, né? E aí eu vou ter um resultado que vai ser um valor médio de S, né? Tomando a média temporal, né? Eu tenho aqui uma média de um cosseno, né? Que vai aparecer, que vai ser cosseno ao quadrado, que vai ser 1 meio, e aí eu tenho m0, né? m0 2 ômega 4 dividido por 32 π2 C3 seno ao quadrado de θ sobre R2 na direção radial. Aí lembrem como é que eu obtenho a minha informação de variação angular da potência, né, o dp de ômega. Eu faço o meu S médio projetado na direção radial, que é a direção da área, né, da superfície, onde eu posiciono o observador. Aqui eu tenho um certo ângulo sólido, né, o meu d ômega, né, e tem um R2 aqui
porque o meu elemento de área é R2 de ômega, né? Por isso essa expressão. Então aqui nós percebemos que novamente o dp de ômega vai ser proporcional, aqui eu vou corrigir aqui, é um seno ao quadrado de θ sobre R2. E aqui novamente eu vou ter um seno ao quadrado de θ como comportamento angular da radiação. Quem que é esse θ, né? Esse θ é o ângulo polar que está aqui. A minha espira está aqui embaixo. O momento magnético oscilante no tempo, então, está ao longo do eixo Z. Então aqui eu tenho uma contribuição nula para quando eu estou alinhado com o campo magnético, e uma contribuição máxima quando eu estou perpendicular a ele, e isso porque θ é 90 graus, né? E isso vai me dar então o comportamento angular. Agora vamos imaginar que eu tenho um sistema em que eu tenho as duas contribuições, né? Por que justifica uma dipolo elétrico e dipolo magnético? O que justifica eu ficar apenas um termo de dipolo elétrico? Para isso, vamos construir um sistema com dimensões parecidas, né, para eu poder comparar. Então vamos considerar um M0 como antes, πp2 e 0, um P0, momento de dipolo, que vai ser um Q0D, e vamos fazer algumas relações aqui para fazer isso ficar comparável, né? Eu tenho uma corrente I0 cosseno de ômega t como antes, como no primeiro exemplo de polo elétrico eu tenho um Q que oscila no tempo, que vai ser um Q0 cosseno de ômega t. E aí eu faço essas relações aqui, olha, D daqui do dipolo elétrico eu ponho como um π vezes B para ficar da mesma ordem de tamanho do momento de dipolo elétrico, as dimensões espaciais ficarem parecidas, né? E o π aqui por conveniência para poder, né, assumir da equação mais para frente. Isso não afeta a ordem de grandeza. O I0 aqui eu vou considerar da ordem de um Q0 ômega, também para fazer uma relação entre essas coisas e não privilegiar nenhuma das duas, tá? Lembra que o I é um dq dt, aí um dq dt aqui vai ser um Q0 ômega, eu estou pondo isso parecido com o I0. Então, nas expressões que a gente viu anteriormente, eu posso pegar um P de magnético, contribuição de dipolo elétrico, de dipolo magnético, que vai ser basicamente a integral, né, disso aqui na área, né? E essa integral ela dá μ0 m02 ômega 4 dividido por 12π C3, né? Se eu integro tudo isso aqui na área, eu tenho uma potência média que é dado por isso aí, tá? Então, quando eu faço coloco isso aqui na minha conta, olha, eu vou ter μ0 π B2 Q0 ômega, que é meu I0, né? Então estou isso aqui, ó, μ0 M02 π B2 Q0 ômega ao quadrado, ômega 4 dividido por 12π C3, 12π C3. Por outro lado, né, a integral ali para a conta do vetor de point na área do dipolo elétrico, isso vai dar um μ0 P02, né? Esse P02 vai ser um Q02 π B ao quadrado, porque o meu P0 é Q0D e meu D é π2 B2, então vai ficar aqui um Q02 π2 B2, Q02 π2 B2, um ômega 4 também, dividido por um 12π C. Quando eu faço a razão P magnético sobre P elétrico, essa razão vai dar agora, então, μ0 corta com μ0, 12 corta com 12, π corta com π, eu vou ter um C3 aqui embaixo, que vem do dipolo magnético, um C aqui em cima, que vem do dipolo elétrico. Q02 corta, eu tenho ômega 6 e ômega 4, então vou ter um ômega 2 aqui, que fica. Eu tenho Q02 que corta, B2 B a quarta e B a 2, então vai sobrar um B2 aqui. π2 com π2 corta, né? Então isso já foi feito por conveniência. Então o que eu tenho de fato fica escrito dessa forma, né? Que é igual a um B2
ômega 2 sobre C2. Né? Mas a gente tinha sempre mantido a dimensão do nosso sistema muito pequeno comparado com as demais escalas do problema. E essas escalas incluem um comprimento de onda lambda, que vale 2π c sobre ômega. Logo, a quantidade que a gente diz que é pequena, ela aparece aqui ao quadrado, né? Isso aqui é um b sobre lambda ao quadrado, né? Notem que lambda é da ordem aqui de C2 sobre lambda 2, né? Então isso aqui tem 1 sobre, vou colocar aqui da ordem, né? O ômega sobre C aparece aqui, ômega sobre C aparece aqui, é 1 sobre lambda. Né? Então isso é b sobre lambda ao quadrado. E b é muito menor que lambda, porque b é a dimensão menor do problema, é o tamanho da fonte. Tá? Então você vê que isso aqui tende a zero. Né? Por isso a contribuição de polo magnético ela some se houver uma contribuição de polo elétrico. Ela some, quer dizer, ela é desprezível diante da outra contribuição.